Todo bom filme tem uma trilogia, onde descobrimos no final quem é o verdadeiro herói. Estamos prestes a fazer isso. Nós aprendemos sobre a torre e também sobre o bispo, mas há mais uma peça desta grande família, que é a dama. É bem simples. Se você combinar o poder da torre e do bispo, você terá o poder da dama. Ela pode se mover para cima, para baixo, esquerda, direita e diagonal, fazendo dela a peça mais importante do tabuleiro. Mas como você só tem um dia de aniversário, você recebe apenas uma dama. E vamos colocá-la no meio do tabuleiro, como fizemos com as duas últimas peças, para mostrar que ela sobe, ela desce, vai para a esquerda, vai para a direita, mas não terminamos, porque ela não é uma torre, ela é uma dama e também tem o poder do bispo. E acabamos de aprender que o bispo pode se mover pelas diagonais do tabuleiro. E se você contar todas essas casas, ficará aqui por um bom tempo, mas se contar corretamente, você chegaria a 27. Não é correto dizer que a dama se move para onde quiser, porque há 64 casas no tabuleiro. Na verdade, há mais casas para as quais ela não pode se mover do que as que pode se mover. No entanto, ela ainda é a peça mais poderosa. Apenas tenha certeza de que ela se move como a torre e o bispo juntos. Ok, isto é o que vamos fazer. Vou destacar uma casa e você vai dizer se ela pode se mover até lá. Ela pode chegar nesta casa? Sim, pode, pela diagonal. Vamos tentar outra. E esta casa, ela pode se mover para lá? Na verdade, agora não. Se movermos na diagonal como um bispo, ficaremos nas casas claras e ela não poderá se mover para lá. Ela vai para a frente e, de novo, não pode chegar nesta casa. Vamos tentar outra. Que tal aqui em H2? Não, ela também não pode chegar lá. Se ela se mover pela diagonal, chegaria bem perto. E esta casa em E1? Sim, ela pode se mover para lá, descendo reto até a borda do tabuleiro. Felizmente, agora você tem uma boa ideia do poder da dama, mas e quando ela quer capturar? Bem, assim como a torre e o bispo, ela vai até uma peça e a expulsa do tabuleiro. Vamos complicar um pouco o jogo, não apenas porque eu adicionei mais peças do que costumo fazer, mas porque vou pedir para você começar a pensar como um enxadrista, isto é, planejar com antecedência. E se eu disser que é uma maneira da dama branca capturar todas as 4 peças pretas, uma por uma, sem fazer uma pausa? Bom, você teria que planejar um pouco, então o que eu quero é que você pause o vídeo e tente descobrir qual é a ordem correta para a dama branca capturar as 4 peças pretas em 4 lances seguidos, sem que as peças pretas possam se mover. Se você está de volta, isso deve significar que você resolveu. A decisão difícil é o primeiro lance. Se a dama vem e captura esta torre na casa C4, a pergunta é: qual peça você capturará em seguida? Vamos dar uma olhada. Se capturarmos esta torre, poderemos descer e capturar o bispo, mas isso seria o fim da sequência. Em vez disso, você poderia capturar este bispo e depois a torre, mas então você estaria na posição para capturar o último bispo preto? Eu acho que não. Capturamos e a dama ficou na coluna B, o bispo está na coluna C. Não poderíamos capturá-lo. Vamos voltar ao começo e ver o que deveríamos ter feito diferente. A maneira correta de capturar seria capturar a torre na casa B7 e depois capturar o bispo. E então, na diagonal, capturar a torre e, no último lance, estaríamos na coluna C para capturar o bispo de casas pretas. É claro que normalmente não se pode mover 4 vezes seguidas, estamos apenas nos divertindo, mas acho que vimos claramente como a dama pode capturar. E aqui vemos que a dama branca não pode capturar nada porque suas torres estão no caminho. Agora, numa partida de verdade, os lances seriam alternados. Se nossa dama quer capturar o bispo, obviamente nossa torre está no caminho e a dama não adquiriu nenhum poder especial para pular sobre as coisas. Mas se retirarmos a torre do caminho, digamos que movendo para trás, o que aconteceria antes da dama capturar o bispo preto? Seria a vez das pretas jogarem, e eles iriam capturar nossa dama, o que seria uma tragédia perder nossa dama, mesmo capturando um bispo em troca. Então, é muito mais inteligente nessa posição mover nossa outra torre. Vamos, por exemplo, mover para trás. Isso abre a diagonal da dama até a torre, e no próximo lance ela pode capturar a torre preta, se ela não viu o que estava ameaçando.
Nossa última posição é um pequeno desafio. A dama branca pode capturar a torre? Não. Bom, isso não é nem um desafio. Sabemos que se a dama mover na diagonal, ela não alcançaria a torre. Mas e se eu der à dama branca 2 lances seguidos? Minha pergunta não é como ela conseguiria capturar a torre em 2 lances seguidos, porque nós sabemos que ela pode. Mas de quantas maneiras diferentes ela poderia capturar a torre? Logo, será melhor você pausar seu vídeo para contar todas as sequências diferentes que são possíveis. Espero que você tenha feito isso com seus sentidos de aranha ligados, porque uma aranha tem 8 patas e havia 8 respostas corretas aqui. Podemos ir para frente e depois de lado. Ok. Então, através da casa B5 funcionaria. Vamos colocar uma marca aqui. Que tal na diagonal? E depois outra diagonal. Isso também funcionaria. Vamos colocar outra marca vermelha aqui. Ok, e se formos para baixo e depois na diagonal? Ótimo, também funciona. Então, nós temos 1, 2, 3. E que tal na diagonal e depois de lado? Isso também funciona. Outra marca vermelha. Que tal de lado e depois na diagonal? De novo funcionou. Que tal na diagonal até esta casa e depois para baixo? E sim, isso também funciona. Está ficando um pouco complicado, mas essas são as casas que eu fiz até agora. Ok, quais faltam? Faltam mais 2. Podemos ir para o lado e depois em frente. Mais uma marca vermelha. E a última é bem estranha. A dama pode passar pela torre, parar na casa H3 e depois voltar para pegar a torre. Essa seria a nossa 8ª casa. E última resposta. Temos 8 casas vermelhas no tabuleiro. A dama é muito poderosa. Se você se lembrar que ela se move como a torre e o bispo juntos, talvez você seja a dama da casa.